O caminho para uma economia de baixo carbono é uma corrida contra o tempo para atingir os objetivos climáticos no planeta. Na China, o tema já é discutido e implementado oficialmente pelo governo central e por empresas estrangeiras que exportam e produzem no país. A Suzano, maior fabricante de celulose do mundo, compartilha dessa visão. A empresa brasileira tem um histórico de quase 40 anos de negócio com a China, principal destino das suas exportações. Em 2024, a Suzano celebra seu centenário e recebeu a CRI no escritório da empresa em São Paulo para conversar sobre a parceria com a China e os objetivos em comum para uma economia de baixo carbono. Mariana, então, muito obrigado por receber a gente aqui na Suzano, participar dessa entrevista. Queria começar lhe perguntando qual que é a importância da China hoje para as operações aqui da Suzano. Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer para a Suzano falar um pouco sobre as nossas relações bilaterais Brasil-China. A Suzano tem uma relação muito sólida com a China. A gente chegou por lá ainda na década de 80, exportando celulose para as indústrias de papel, higiene e também de embalagens do país. E de lá para cá a gente tem obtido um crescimento exponencial. Então, em 2007, a gente abriu o nosso primeiro escritório comercial em Xangai. Em 2020, esse escritório foi transformado numa subsidiária integral. E no ano passado, a gente finalmente inaugurou o nosso centro de inovação na cidade científica de Jiangnan, o que nos dá um orgulho enorme e mostra a nossa visão aí de longo prazo de relações com a China. Hoje, a China representa 40% das nossas exportações, então é o nosso parceiro comercial mais importante. Então, com certeza, temos aí uma vontade de estabelecer cada vez mais um relacionamento sólido com o país. Como surgiu a decisão de abrir esse centro de inovabilidade na China, o primeiro na Ásia, e como que ele está funcionando, o que já tem sido desenvolvido, quais são os objetivos desse hub? Nos últimos 40 anos, a China vem passando por um processo de crescimento muito rápido, é o que se chama de High Speed Growth. E, recentemente, a China se encontra nesse momento de transição do High Speed Growth para o High Quality Growth. Então, se por um lado o crescimento não terá a mesma velocidade, por outro lado a qualidade terá uma velocidade muito maior. E isso se alinha aos objetivos também da Suzano. A Suzano tem as suas ações baseadas em inovabilidade, que é a inovação a serviço da sustentabilidade, e não por outro motivo nós escolhemos justamente a China, que tem essa escala sensacional e enorme para inaugurar esse centro de inovação aliado aos objetivos chineses também. Então, a Suzano entende que a partir do seu centro de inovação, ela pode também ser parte da solução para esse desejo da China de ser um protagonista na mudança para uma economia de baixo carbono e um mundo mais sustentável. E são diversos os projetos que a gente realiza no nosso hub. Além dos projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, a gente, por exemplo, tem um projeto interessantíssimo de fomento a startups chinesas de universidades que nos tragam soluções baseadas na natureza, ou seja, que nos tragam soluções baseadas em biopossibilidades. Então, o que a gente quer é não só fazer, mas também incentivar para que outros possam também trazer soluções que contribuam para a transição para uma economia de baixo carbono. Existem outras ações, outros projetos que são desenvolvidos em parceria com a China pela Suzano atualmente? São muitos os projetos desenvolvidos pela Suzano. Como eu disse, hoje a China é o mercado mais importante se falando de exportação para a Suzano e também enxerga a China como um parceiro complementar. Então, por exemplo, agora a gente está inaugurando no Brasil, no Mato Grosso do Sul, a maior fábrica de celulose de linha única do mundo e com isso a gente pretende incrementar também as nossas exportações para a China. Mas não basta para a gente só crescer em tamanho, a gente quer crescer também em qualidade, assim como a China. Então, o que a gente está fazendo agora é inaugurando, fortalecendo a logística marítima verde e aí em parceria com um parceiro comercial chinês, a COSCO Shipping, a gente acabou de receber o nosso primeiro navio verde, que tem uma capacidade de transporte muito maior e, com isso, uma pegada de carbono menor. E isso indo ao encontro da nossa estratégia de sustentabilidade global, da Suzano e da China também. Então, acho que os nossos objetivos de uma visão de longo prazo verde está muito alinhada com o objetivo chinês também, de crescimento com qualidade. A China planeja fomentar o crescimento da sua economia baseado na tecnologia e baseado na inovação também. Quais medidas, quais políticas públicas que a China tem implementado e que a Suzano enxerga que estão caminhando nesse sentido para tornar a China um grande polo de inovação no mundo?
A gente viu recentemente mencionado nas duas sessões com muita frequência um termo interessante, que é novas forças produtivas, que significa justamente esse aspecto chinês que deseja ver na sua indústria uma nova forma de produzir. Então, essas novas forças produtivas, a nosso ver, estão muito alinhadas também com a nossa forma de produzir, uma nova forma de produzir mais aberta, mais sustentável, mais alinhada com as políticas de sustentabilidade globais. Então, a China está muito alinhada ao desejo e à necessidade global de uma economia forte, porém mais sustentável. Então, a Suzano se vê muito alinhada com essa visão de longo prazo da China. Como que vocês avaliam hoje o ambiente de negócios da China? Mudou muito desde que a Suzano chegou lá? E existe cenário para crescer? Existe uma projeção de crescimento para os negócios com a China? Eu não tenho dúvida de que a China está cada vez mais aberta ao mercado global, cada vez mais adequada também às políticas globais de mercado e de sustentabilidade. Como eu disse, a gente chegou lá na década de 80, de lá para cá, sim, muita coisa mudou e mudou para melhor. Cada vez mais, com o mundo mais globalizado, o mercado chinês também tem estado mais aberto. A gente assistiu com muito otimismo uma medida tomada pelo governo chinês em dezembro do ano passado, suspendendo qualquer tipo de restrição a investimentos estrangeiros à indústria manufatureira. Então, isso mostra realmente uma adequação muito grande do governo chinês às políticas econômicas globais. E mais do que isso, a China tem mostrado esse desejo de transição para high quality growth, e isso implica realmente em decisões ligadas à sustentabilidade global, muito alinhadas também ao que a Suzano pensa para o futuro. Então, a Suzano enxerga que a permanência na China está muito ligada à sua estratégia e sua visão de longo prazo. Esse ano de 2024 marca os 50 anos de celebração da parceria, das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. E os objetivos, tanto dito por governos, dito por entes empresariais, é de fomentar os próximos 50 anos, os próximos 50 anos dourados. Como a Suzano se enxerga nesse cenário e como pode se beneficiar dessa celebração e desse momento de boas relações entre os países? Não tenho dúvida de que as relações Brasil-China estão cada vez mais consolidadas, cada vez mais estreitas, inclusive do ponto de vista diplomático. O governo atual e o governo chinês têm uma relação historicamente muito bem estabelecida. Então, além do ponto de vista comercial, do ponto de vista diplomático, estamos em um momento muito bonito para celebrar esses 50 anos dourados, que coincidentemente vão também ao encontro dos 100 anos da Suzano. Esse ano a gente celebra 100 anos, o que nos dá um orgulho enorme. Uma empresa brasileira celebrando 100 anos significa muito para o Brasil e para o mundo. E não tenho dúvida de que cada vez mais essa parceria com a China será importante para o crescimento da Suzano e do Brasil. Nos últimos 20 anos, a parceria comercial entre Brasil e China tem sido cada vez maior. A China tem uma importância enorme no nosso superávit primário. Então, o que a gente enxerga para daqui a 5 anos é uma visão de longo prazo, não só importante do ponto de vista comercial, como eu já disse, mas especialmente no que toca ao quesito da sustentabilidade. Cada vez mais a gente precisa inovar com base em políticas públicas sustentáveis, e não tenho dúvida de que a China está alinhada a essa visão da Suzano de ser parte da solução para a transição para uma economia de baixo carbono. Vamos falar um pouquinho então de sustentabilidade. A China tem assumido um papel global de liderança na transição para uma economia de baixo carbono. Como que a Suzano enxerga que pode participar desses esforços para a transição de uma economia de baixo carbono, por um desenvolvimento sustentável, e qual a importância da liderança global da China nesse contexto? A meta da China de Dual Carbon, sem dúvida alguma, é um exemplo para o mundo, especialmente para os países emergentes como o Brasil. Então, como eu disse anteriormente, esse movimento da China de High Speed Growth para High Quality Growth é um movimento importantíssimo, e a Suzano se coloca à disposição do governo chinês para ser parte dessa solução. Então, nós temos esse centro de inovação no município científico de Jiangjiang, e o que a gente quer nesse centro é justamente encontrar soluções cada vez mais sustentáveis que possam substituir outras até aqui utilizadas e não amigáveis ao meio ambiente. Então, por exemplo, posso citar algumas ações que eu já mencionei por parte da Suzano, mas o fomento às universidades para que promovam cada vez mais a pesquisa e o desenvolvimento de produtos sustentáveis. A nossa biopulp, por exemplo, biocombustíveis, a gente quer cada vez mais investir nessa tecnologia para que a gente possa se apresentar como parte da solução e parceiro do governo chinês nessa transição para uma economia de baixo carbono. De São Paulo, Thiago Mostazo para a Rádio Internacional da China.